Então, em fisiologia do exercício, a gente sempre diz que existem as cargas externas, né, que no caso é o volume de treino, né, esse volume de treino também tem a intensidade com que você treina, né, existe a duração desse treino e também um outro termo muito utilizado é a densidade desse treino. O que é essa densidade desse treino? É um termo relativamente recente, você não ouve falar muito, você ouve falar muito do volume, duração e intensidade, né? Essa densidade é um intervalo de séries, um intervalo entre as séries, entre um sprint, entre um bloco intervalado e outro. Então, entre uma série e outra, você dá um intervalo de descanso. Se você deixar esse intervalo de descanso mais curto, você aumenta a densidade do treino. O treino fica mais pesado, né? Mas também existem as cargas internas. Então, quando que o ciclista sai para pedalar daqui a Quaraí, por exemplo, você tem um volume de treino, que eu não sei quantos quilômetros são, eu imagino que seja bastante, dura uma determinada quantidade de horas, né? Ele é feito numa determinada intensidade do esforço, imagina que é um percentual do 0 a 100, né? E você não vai ter uma densidade muito baixa porque você não faz um treino intervalado. Quando você faz esse tipo de exercício, você tem então as cargas internas, né? As cargas internas são as respostas que o corpo dá quando que você faz então esse volume, essa intensidade, essa duração e essa densidade. E as principais variáveis na fisiologia que são utilizadas é o VO2, né? O consumo de oxigênio. Ontem nós conversamos lá no laboratório sobre o tal do VO2 máximo. Hoje aqui eu apresento para vocês o VO2, que é o consumo de oxigênio. Quantos batimentos do coração bate por minuto, concentrações de lactato e a percepção subjetiva de esforço. Esses são os principais marcadores, assim, digamos assim, de carga interna. Então, o que acontece? Dependendo do volume, você tem respostas que vão mudar. Então, dependendo do volume de treino, o VO2 é diferente, as concentrações de lactato são diferentes, a percepção subjetiva de esforço, o quão forte você percebe aquele esforço é diferente, e a frequência cardíaca também é um tanto quanto afetada por esse volume. Mesma coisa tem em relação à intensidade do esforço, né? Também tem a densidade, acaba afetando essas variáveis, e a duração também. Então, tudo influencia essas variáveis internas aí. E no meio, nós temos, então, o ciclista. Então, vocês vejam que é bastante complicado isso, né? O quanto o ciclista é afetado por essas cargas internas e externas, né? Tá, aí como eu vim lá da floresta, né? Parece um ataque de índio, né? A quantidade de flecha que cruza o ciclista, né? Então, para vocês verem como o desempenho no ciclismo ele é afetado por todos esses fatores e as respostas internas, então, elas precisam ser monitoradas para que você consiga ter um melhor desempenho. Muito bem. Quando a gente vai ver estresse, vai estudar a questão do estresse do exercício, existe essa literatura clássica aqui, que é, então, a síndrome da adaptação geral, foi desenvolvida em 1955, 56, se não me engano, por esse cara aqui, e ele, mais ou menos, ele pregava que você está no estado de repouso, você faz um exercício, então você tem um momento aqui que ele chamou de fadiga, né? Então você faz um exercício e durante o exercício e o final do exercício no final, você está num processo, digamos assim, catabólico, né, de fadiga, e a partir do momento que você interrompe esse exercício, ou seja, você guarda a bicicleta, você começa a recuperar-se desse esforço que você fez, né? Então você começa a recuperar e o teu corpo tem um momento que ele chamou nesse estudo de supercompensação. Então a partir do momento que você faz um esforço, você tem um momento de fadiga, depois você tem essa supercompensação. Se você não der um novo estímulo, você tem uma adaptação negativa. E muito do treinamento que vocês fazem leva em consideração essas curvas, né? Então, aqui a verdinha seria o ideal, né? O verdinho seria o ideal, ou seja, você faz o exercício, você fadiga, depois você supercompensa, dá um novo estímulo e você vai melhorando e você vai evoluindo o seu desempenho, né? Só que algumas pessoas dão um estímulo fraco demais, né? Pedalam com uma frequência cardíaca muito baixa. Vai ter essa fadiga? Vai ser uma fadiguinha, digamos assim, mas não vai ter as vantagens dessa supercompensação tão grande quanto se você tivesse uma supercompensação ideal. Já outras pessoas treinam demais, fazem muito esforço, né? Não recuperam direito.
Então fazem muito esforço, não recuperam direito e você chega lá então com um nível de fadiga. Né? Então o tchan, digamos assim, do treinamento é você conseguir identificar aonde que é isso aqui. Não tem livro. Né? É muito de cada pessoa. Algumas pessoas é o mesmo treino, vocês saem para pedalar juntos. Né? Só que no outro dia, 2 dias depois, marca para fazer um treino, eu estou ainda quebrado. Enquanto um se recuperou, o outro não se recuperou. Então existe no treinamento uma questão da individualidade biológica. Cada um é cada um. Né? Então, em que momento eu dar um novo treino? Em que momento eu pegar no auge dessa performance aqui? Algumas pessoas bem treinadas, 24 horas após, estão aptas a fazer um novo estilo. Pessoas menos condicionadas, né, você precisa de 24, 48, 72 horas para fazer um novo estilo. Então essa curvinha aqui, vocês memorizem ela, que ela é extremamente importante. Né? E também nós vamos falar aqui como a gente vai monitorar essa questão da recuperação. Né? Muito bem. Então, quando o ciclista que pedala, né, uma coisa muito comum é a questão da fadiga. Né? Existe uma definição de fadiga, né, que é a falha em manter uma requerida força, né? Então no caso do ciclismo, que é a potência. Então quando você diminui a capacidade de produzir força, você está em fadiga. Existem protocolos aqui que o pessoal mostrou muito bem. Né? Então essa fadiga ela é natural, todo mundo tem e ela precisa acontecer. Né? Só que quando que essa fadiga ela não é recuperada, você entra num processo que o professor Felipe falou, que é o overreaching. Essa overreaching ela é temporária, ou seja, é uma fadiga que você não se recupera de um dia, você não se recupera do outro, lá na sexta-feira você está bem quebrado. Né? Se você não dormir bem durante o fim de semana, na segunda-feira você vai ainda continuar com esse overreaching e vai progredindo até você entrar numa síndrome mais complicada que se chama overtraining, é excesso de treinamento. Então o overreaching ele não é tão perigoso quanto o overtraining, mas se você não cuidar, você vai para o overtraining. Né? Então, quando que você tem esse quadro de overreaching que pode progredir para o overtraining, aumenta a chance de lesões e também adoecimento, principalmente de via aérea superior. Você começa a treinar, você vai começar a fadigar. É um sinal clássico de excesso de treinamento, inflamação de via aérea superior. Então, quem está treinando, acostumado a se exercitar bastante, começa a ver que começa a ficar gripado, é um indicador de excesso de treinamento. Né? É uma delas. Então, como seria a melhor forma de se avaliar a fadiga? Né? Vocês que são ciclistas aqui, vocês podem avaliar de duas maneiras. Né? Uma é aqui vindo marcando aí, que nem o Felipe falou, no pacto, não tem consumo de oxigênio, mas tem uma variável extremamente importante, que é potência. O melhor indicador de desempenho no ciclista é potência. Quanta força o camarada faz. Né? Se dividir pelo peso, melhor ainda. Eu sou um cavalo produzindo força, mas quando eu divido pelo meu peso, eu sou um pangaré. Né? Porque eu não sou favorecido pela balança. Fiz meus cálculos de MC, descobri que me falta estatura, porque peso eu tenho que chegar. Né? Então, eu preciso crescer um pouco mais. Uma outra forma de você monitorar sem a necessidade de você ir para um laboratório é a questão de você fazer teste em ambiente externo. Vocês possivelmente passam várias vezes por semana em um determinado trecho. Né? Então, eu vou fazer um teste hoje naquele trecho, né? Um treino com um trecho plano, que não tenha vento, e você tem lá os trechos do Strava, possivelmente vocês já marcaram, quem pedala sabe, né? E você consegue ver, então, uma distância fixa, como está o meu desempenho. Se eu estou perdendo, estou fazendo aquela distância num tempo maior, eu estou perdendo o desempenho, eu estou fadigado. Então, elejam ali no trecho que vocês pedalam, um trecho onde vocês façam o teste de vocês durante a semana. Aqui eu vou me avaliar. Pode ser na ida, pode ser na volta, então você vai monitorando. Com o Strava hoje fica bastante fácil. Né? Então os sinais do overtraining, né? Então eles são vários. O mais importante, como eu falei para vocês, é a queda no desempenho. Você não consegue mais evoluir. Né? Ou muitas vezes você acaba até piorando. Então é um sinal, muitas vezes agora com o Strava, você acaba observando que você não para de bater recordes. Né? Então você vê, por que eu estou parando de bater recorde? Estou treinando, não bato mais nenhum recorde nos trechos. Será o que está acontecendo?
Pode ser que você está estagnado ou pode ser que você está diminuindo a performance naquele trecho. Você pode estar entrando num sinal de overtraining. Os sinais mais clássicos de overtraining, então, é fadiga crônica, o cara está sempre cansado, né? Fica apático, tem dificuldades em dormir, né? Então, hoje o Felipe estava me mostrando que ele comprou um relógio da Garmin que monitora o sono dele. Então, a qualidade do sono diz muito sobre o teu nível de treinamento. Dormir mal quer dizer que você não está conseguindo se recuperar daquele esforço. Existem marcadores hormonais, né? Então um deles é a testosterona, né? Então a testosterona ela é considerada um hormônio anabólico, ou seja, ela produz músculo, ela recupera mais rápido, né? E o outro é o cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. Então, altas doses de cortisol sanguíneo estão associadas a elevados níveis de estresse. Então, existem na ciência do esporte, né, você tem uma divisão do cortisol pela testosterona e você então encontra, digamos assim, um marcador fisiológico de estresse. Comentei aqui da testosterona, se muitas vezes diminuir o apetite sexual, pode ser uma das consequências então, de excesso de treinamento, né? Então você tem monitoramento da frequência cardíaca de repouso. Então atletas que treinam demais, a frequência cardíaca de repouso começa a subir. Então vocês aí que treinam 2, 3 vezes por semana, a frequência cardíaca de vocês é em torno de 63, 65. Se vocês começarem a treinar demais, de manhã cedo, ela vai estar 67, 68. Né? Tem a ver com o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso central, que depois eu vou falar um pouquinho. Você também tem uma consequência que é a redução nos níveis de glicogênio muscular. Então, é a energia dentro do músculo, né? Então, os animais, os mamíferos em geral, eles guardam o carboidrato na forma de glicogênio muscular. As plantas guardam a glicose na forma de amido. Então, a mandioca que você come lá, o arroz, é a forma como as plantas guardam esse amido, né, na sua estrutura, e os animais guardam esse amido quando você come a farinha, quando você come os carboidratos, ele guarda no músculo e no fígado na forma, então, de glicogênio. Esse estoque de energia baixo também faz com que você tenha, então, os sinais do overtraining. Você tem concentrações elevadas de ureia na urina. Ureia faz a grama crescer, né? Então, vocês fazem um xixizinho na grama, se ela crescer, possivelmente vocês estão eliminando muita ureia. É um método simples de avaliar a concentração de ureia. Estou brincando aqui para quebrar um pouco o gelo, né? O macharedo sabe do que eu estou falando. Né? Então, uma forma essa ureia, ela tem na sua estrutura o nitrogênio. O nitrogênio ele está presente nos aminoácidos. Né? Então, os aminoácidos, quando eles são metabolizados, eles precisam ser eliminados na urina e eles são eliminados na urina na forma de ureia. Né? Então, muita ureia na urina é indicador que nós estamos utilizando músculo como fonte de energia e não carboidratos ou gorduras. Começam a surgir lesões, né? Então muitas lesões musculares começam a surgir no ciclismo em função de ser um esporte cíclico. Você não tem tanta lesão muscular, não é tão lesivo muscularmente, por exemplo, como a corrida. A corrida ela lesa muscularmente muito maior em função do tipo de contração. Você tem infecções das vias aéreas superiores, gripe, começa a aparecer gripe, resfriados. Isso é um indicador de excesso de treinamento e o mau humor. Né? Talvez alguns já vão treinar de mau humor, né? Mas vocês percebam que de repente se algum colega de vocês lá no pelotão começa a estar mal-humorado, pode ser que esse cara esteja treinando demais. São sinais, marcadores que você está treinando demais, overtraining. Se é só uma vez ou outra a pessoa fica de mau humor, não tem problema, todo mundo é assim. Mas se esse mau humor persistir, fiquem atentos ao seu colega e peça para ele descansar um pouquinho. Né? Como é que eu meço essa carga externa no ciclismo? Hoje existem marcadores que vocês já devem ter visto. O SRM, o Power Meter, é um dos mais caros e dos mais utilizados também. Existe esse outro aqui, que é o Power Tap, que você é fixado lá no cubo traseiro. Existem também marcadores de potência que são fixados no pé de vela. E existem os da Garmin que são fixados no pedal. Eles apresentam softwares extremamente, digamos assim, fáceis de interagir com eles, né? Então esse aqui é o Vector, esse aqui é o 4II, esse aqui é o PowerTap. E eles têm um erro, todos os métodos de medida têm erros,
né? Independente de você comprar esse que é caríssimo, ou esse aqui que é um pouco mais em conta, eles vão apresentar erros, mas o importante é você conviver com esse erro. Ou seja, ele está te dando um valor de potência, talvez ele apresente valores um pouco mais baixos do que os valores, tem diferenças entre um e outro, mas quando você compara você com você mesmo em diferentes dias, eles dão parâmetros bastante úteis, né? Então aqui um gráfico da comparação entre eles. Vocês podem ver que não tem grandes diferenças, né? Apesar de que tem diferenças no preço. Então, as melhores formas de medir carga externa hoje são os medidores de potência. Mas existem maneiras mais simples de eu medir essa carga. Agora, a carga interna, né? A carga interna, ela é o quanto a pessoa sente aquele esforço. Você foi treinar e chega em casa, toma um banho, como é que foi aquela carga? Se você pudesse avaliar de 6 a 20, que essa é uma escala que é chamada escala de Borg, né? De 6 a 20, como foi o treino de hoje? Isso é uma coisa importante para quem pedala. Tenha um caderninho, né? Lá onde você guarda a bicicleta e anote. Treino tal, quantos quilômetros tem? Hoje tem o Garmin, tem o Strava, tem outros aplicativos. Anota lá e coloca o marcadorzinho lá. Quanto foi a percepção? Não demora 10 segundos. Você pode utilizar uma escala de 6 a 20. Você pode utilizar essa escala aqui, que para atletas é muito utilizada, né? Então é uma escala que vai de 0 até 100, a lógica é a mesma. Então lá embaixo você tem esforços quase nada, muito fracos, né? E conforme você vai se aproximando do máximo, você pode dizer, hoje o treino foi 82. Anota lá o número 82, ajuda você a ter um monitoramento das tuas cargas, da tua percepção. É uma das coisas que mais funciona hoje, não custa quase nada, é a questão da percepção subjetiva de esforço, né? Existe também para ciclismo, né? São as escalas adaptadas, onde você tem de 0 a 10, que é mais fácil, a pessoa tem uma noção melhor, né? Então de 0 é extremamente leve e o último é extremamente pesado. Então essa aqui fica fácil para pessoas que pedalam de maneira recreacional, porque à medida que vai aumentando a intensidade, ele vai ficando mais inclinado lá na bicicleta, você vê que ele está fazendo mais esforço. Então, crie como é que eu vou dizer, essa estratégia de monitorar o treino de vocês, como foi essa percepção de esforço. Tenham um caderninho lá, anotem distância, anotem tempo, anotem essa percepção. Esse cara aqui, que é o Foster, ele criou uma maneira bem simples de você avaliar 3 coisas extremamente importantes no treinamento, né? Que é a carga de treino, a monotonia e a tensão. Né? Como é que é? Olha só que coisa fácil que é. Quem tem o Excel hoje não é difícil mexer. Então ele anotava toda a sessão de treino, qual foi a percepção subjetiva de esforço daquele treino. Então você foi lá, o treino que vocês fazem aí, um treino mais batido, quanto tempo durou? Né? Esse tempo ele durou então meia hora, 1 hora, né? 60 minutos. Qual foi essa percepção? De 0 a 10 foi 6. 60 minutos vezes 6, 360. Anota lá. Então, a carga de treino foi 360. Multiplicou o tempo pela duração. Obrigado. Então, você vai anotando todos os dias que você vai treinando. Olha, ele mostrou lá no artigo como é que faz. Então, ele pedalou no dia da semana 100 km. Duração 3 horas, ele pedalou. 5 e multiplicou, deu a carga de treino, deu 900. No outro dia ele fez treinamento de força, musculação. Né? Quanto tempo? 2 horas. A percepção daquele treino de musculação de 0 a 10 foi 7. Ele multiplicou 840. Daí, no outro dia pedalou 10 km. Qual foi o tempo? 20 minutos. Daí vai multiplicando tudo isso aqui, vai dando um valor, uma escala aqui de intensidade de esforço. Então ele chamou isso de carga de treino. O que é a monotonia? A monotonia é a média diária, né? Então essa média diária aqui, no caso, então você tem o 101.44, que é nada mais do que a média diária dividido pelo desvio padrão. Lá no Excel é fácil de fazer isso. E ele te dá uma noção de quão chato é o treino. Então, você treinar sempre no mesmo lugar. Lá em Florianópolis, onde eu pedalava, eu pedalava na beira-mar. Eu pedalava sempre no mesmo lugar. Possivelmente a monotonia era alta. Porque era sair de casa, vai 10, volta 10, guarda a bicicleta. No outro dia, a mesma coisa. Não conseguia mais nem bater meus recordes no Strava lá. Então, ele te dá uma noção de mesmice.
né? E a tensão do treino é quando você multiplica um pelo outro, né? Então, a carga de treino semanal multiplicado pela monotonia. Então, ele observou que quando você tem um treino monótono de alta tensão, ou seja, um volume alto de treino, você adoece. Então, de maneira simples, só com percepção de esforço, ele conseguiu identificar o que fazia os atletas adoecerem, entrarem em overtraining, né? Então, de uma maneira simples, não falei, isso aqui não custa mais do que R$10 e você consegue, então, monitorar o teu treinamento, né? E é cientificamente comprovado. Então, fica os gráficos assim, você vai monitorando semana a semana e você vai vendo aí como é que foi a carga, como é que foi a tensão, né? Então, tem momentos de alta tensão, tem momentos seguidos de baixa tensão, né? E você vai, então, aqui também tem questões de monotonia. Então, o treino chato, qual é que é? Aquele que é uma reta. Então, vocês vejam aqui que um atleta, ó, como que ele não é monótono. Um treino não monótono ajuda a não adoecer o atleta. Então, variar intensidades, variar terrenos, variar companhias, ajuda também a que aquele treino não seja tão chato. Então, é muito utilizada a percepção de esforço. A frequência cardíaca, eu utilizo o Polar, mas eu sei que a maioria de vocês aqui tem o Garmin, né? O software que eu tenho, que eu uso no celular, ele é extremamente fácil, né? Então ele vai pedindo, eu tenho um com Bluetooth, ele vai mandando direto para o celular, então vocês podem baixar, existem outras formas, eu acredito que o Garmin, ele não é tão diferente disso, né? Então é uma excelente forma de você monitorar principalmente a intensidade de esforço, né? Aqui dentro, quem pedala precisa saber qual é o seu máximo. Sabendo qual é o seu máximo, dê uns tiros ali para aumentar a frequência cardíaca, dê um tiro longo de 1 km, 2 km, né, aumentando a intensidade progressivamente, para que você chegue lá no final máximo, para saber qual é o teu 100%. Em cima disso vai te facilitar um monte o treinamento, porque você sabe o quão perto do teto você está. Todo mundo aqui dentro dessa sala tem um teto. E ele precisa ser trabalhado, você precisa cada vez tentar melhorar mais esse teto. Então aqui eu fiz um treininho intervalado, né? Ele te dá algumas coisas extremamente importantes aqui que depois eu vou voltar a falar. Então utilizem a frequência cardíaca, eu acredito que a grande parte de vocês aqui utilizam já a frequência cardíaca, e ela é um parâmetro extremamente interessante, né? Então depois que você tem essa valor de frequência cardíaca, uns autores criaram o TRIMP. O que é o TRIMP? Não é o Trump, é o TRIMP. O Trump é o primo do TRIMP. Então o que ele faz? Tá vendo esses valores aqui? Ele diz quantos minutos você ficou em cada faixa da tua frequência cardíaca. Você ajeita lá no celular e ele diz então que, por exemplo, na zona de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima, ele dá um valor de 1. Isso aqui não digamos, é um número crescente, né? E você só multiplica então. Então você ficou quanto tempo no tempo 1? No tempo 1 é aqui embaixo. Então eu fiquei 4 minutos desse meu treino no tempo 1. 2 minutos, desculpa, eu multiplico por 2, quanto tempo eu fiquei nessa faixa aqui? Essa faixa deu 5 minutos. Quanto tempo eu fiquei nessa outra faixa? 13 minutos. Quanto tempo eu fiquei nessa outra faixa? 10 minutos. Quanto tempo eu fiquei na última? 8 minutos. Eu faço simplesmente uma multiplicação de acordo com essa intensidade e eu tenho o tal do TRIMP. É um número. Não tem escala, não é metro, não é quilômetro, não é ml, não é nada, é só um número. Anota esse número lá, porque no outro dia você vai treinar em outras intensidades e você vai ter um outro TRIMP. Então você vai monitorando como fica esse teu TRIMP durante o mês, durante o ano. Então é maneira simples de você monitorar a tua carga também. Lembra, é TRIMP, não é TRUMP. Uma outra forma simples também de avaliar, que hoje já tem disponível nas lojas de aplicativo de celular, aplicativos que avaliam a variabilidade da frequência cardíaca, né? Então você baixa hoje, os aplicativos eles não são tão caros, né? Eu utilizo para pesquisa um que se chama Elite HRV, mas o Felipe depois ele pode passar um que funciona com o dedo, vocês colocando o dedo na câmera, né, na câmera do celular, e ele faz a medida da frequência cardíaca, né? Eu utilizo um que precisa de uma cinta, ele se comunica, mas a essência é a mesma, né? Mas primeiro eu preciso explicar para vocês o que é essa tal de variabilidade da frequência cardíaca.
Entre um batimento e outro, quando você faz um eletrocardiograma, tem um comprimento aqui, ó, 920. Bateu de novo, ele tem 972 milímetros, né, lá no eletrocardiograma. Então, você tem aqui, cada vez que o teu coração bate, ele tem um valor, né? A frequência cardíaca, ela só diz se está 60, se está 65, mas entre um batimento e outro, você tem um monte de informações que se chama variabilidade da frequência cardíaca. O que os cientistas descobriram? Que quando você tem uma alta variabilidade da frequência cardíaca, você está com mais saúde. E quando você está com uma baixa variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, varia pouco esses valores, é tudo muito parecido assim, você tem pouca saúde. E ele te dá informações de como o teu cérebro está controlando o teu coração. Né? Então você sabe lá que o teu cérebro ele coordena o teu coração através desses dois sistemas, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. Então em repouso é para mandar no teu coração o sistema nervoso parasimpático. Quando você está fazendo um exercício cada vez mais intenso, o sistema nervoso simpático é que manda. Né? Então ele mostra como quem está mandando no coração. Se em repouso, o sistema nervoso simpático está mandando muito, pera lá, tem alguma coisa errada. Não vai treinar, velho. Tu está cansado, o teu sistema nervoso simpático está te mandando uma informação que você não se recuperou do esforço. Né? Então você precisa então recuperar. Hoje é day off. Né? Então esses marcadores, né, da variabilidade da frequência cardíaca, eles avaliam através dos aplicativos e eles te dão um reloginho assim, ó. Se você de manhã você medir e a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca dura 2 minutos o dedo na tela, na câmera do celular. Você consegue então, se tiver dentro desse verdinho aqui, vai treinar que você está recuperado. Né? Se está para cá, você não está recuperado e para cá você também não deve treinar, porque você não está totalmente recuperado. Né? Então, uma maneira simples, esses aplicativos, eles são bastante acessíveis, então a maioria deles não requer que vocês tenham um curso superior, um mestrado, um doutorado para poder interpretar, eles são intuitivos, digamos assim. Mas é uma forma também de você monitorar o teu treinamento através da variabilidade da frequência cardíaca. Né? Uma outra forma de avaliar é através do lactato. Né? Eu não sei se o Felipe aqui já coleta lactato, sangue. Né? O que é esse tal de lactato? O lactato ele é o primo irmão do tal do ácido lático. Então, antes que vocês me perguntem, a dor nas pernas que fica no outro dia não tem nada a ver com o pobre coitado aqui. Né? Esse ácido lático, esse lactato, é que o ácido lático é quando ele está dentro da célula. A partir do momento que ele sai da célula, ele se torna um sal que se chama lactato. Né? Então ele é um excelente indicador de intensidade do esforço. Né? Por quê? Porque à medida que você vai produzindo mais lactato, mais intenso vai ficando o exercício. Né? Então, essa aqui é uma curva clássica num teste que você faz um teste máximo, que nem esses que o Felipe faz nas pesquisas ou muitas vezes aí no laboratório. Então você vai aumentando a intensidade e você vai, no início aqui, você não tem grandes aumentos nas curvas de lactato, depois ele tem um aumentinho, né? E aqui eu sempre gosto de brincar, que para ficar bem claro, que quem é casado entende. Não é aquela história de ontem, é outra. Ontem eu contei uma, hoje eu vou contar outra. Né? Então aqui, imagina que é a limpeza da casa. O marido e a mulher estão limpando a casa. Não acumula sujeira. Né? Então aqui imagina, o marido e a mulher limpam a casa, não acumula lactato. A partir de uma determinada intensidade do esforço, o marido convida um amigo para ir lá assistir jogo. E a mulher continua limpando e os homens, ou a mulher, vocês escolhem o personagem aí, tá? Mas alguém fica sujando mais e alguém tem que ficar limpando. O que acontece? Começa a ter um acúmulo dessa sujeira. O que é o próximo passo? Essa sujeira que seria o lactato. Qual é o próximo passo, então? É a partir do momento que a mulher ou o homem que estava limpando resolve, não vou mais limpar. Vai ficar assim, porque não adianta estar limpando e você estaria sujando. O que acontece com a concentração de lactato? Sobe. Então você tem duas intensidades de esforço bem claras. Uma que é chamada, então, de limiar de lactato 1 e a outra é limiar de lactato 2. Então, as intensidades, quando vocês vão fazer um pedal longo aí, vocês estão aqui dentro, em alguma dessas faixas aqui. Né?
Então, por exemplo, recuperativos. Possivelmente vocês vão competir amanhã lá na prova, e alguns na segunda-feira vão fazer um recuperativo. Vou pegar a bicicleta, vou dar um girinho para soltar as pernas. Aonde que vai ser? Vai ser aqui perto do mastro? Possivelmente vai ser aqui. Intensidades subaeróbias. Né? Muito bem. Agora, eu vou fazer um longão, vou fazer 150. Onde é que eu faço? Eu consigo fazer lá perto do máximo 150? Não, você vai fazer aqui, ó, aeróbios intensivos. Né? Agora eu quero fazer meia hora, 40 minutos, numa intensidade mais alta. Eu faço, então, aeróbios intensivos. Muito bem, eu estou querendo agora subir a Serra do Rio do Rastro. Eu preciso treinar mais intenso, eu preciso fazer algo mais forte. O que eu faço? Eu faço anaeróbios, que são chamados. São acima, intensidades acima desse limiar de lactato 2. Então, os intervalados que vocês fazem, né, os treinos de vocês, estão acima dessa intensidade aqui da concentração de lactato. Tá? Pode ser anaeróbios de mais baixa intensidade, como pode ser intervalados de altíssima intensidade. E como que o excesso de treino acaba afetando isso? Então, uma das formas mais simples de você avaliar é, para uma carga fixa, a concentração de lactato está mais baixa. Se você fizer, num laboratório geralmente é feito, você pedalar lá numa determinada intensidade, e antes você pedalar naquela intensidade e produzia 3 milimoles de lactato, depois de você treinar, uma das consequências, se você estiver com excesso de treinamento, é que essa concentração fique mais baixa. Pode estar associada, então, à questão da disponibilidade de glicogênio. Está com o estoque de energia baixo, né? Então precisa comer mais carboidrato. Uma estratégia de antes da prova, geralmente, eu recomendo para hoje de noite, é vocês meterem um macarrão reforçado, né? Uma pizza, e ajuda isso a repor os estoques de carboidrato para amanhã de manhã vocês competirem. Né? Então, uma maneira simples. Claro que esse lactato ele é influenciado por outros fatores, condições climáticas, né? E nível de hidratação também acabam jogando para baixo esses valores. Então, a pessoa precisa estar numa condição climática antes e depois, numa condição climática semelhante e um nível de hidratação também semelhante. Ficou claro isso aqui, pessoal? Então, são intensidades de acordo que você faz exercício, de acordo com as concentrações de lactato. Você tira uma gotinha de sangue lá da orelha, ou muitas vezes o pessoal faz do dedo, tira uma gotinha de sangue do dedo. Né? A gente utiliza muito na universidade, aí no meu doutorado, acho que a gente fez umas 5.000 furos nas pessoas. O pessoal me olhava e já virava a orelha. Né? Esse estudo aqui, olha só. Professor, mas não tem o lactato. O lactato sai caro. Cada fitinha dessas, não sei se o Felipe comprou, mas custa R$25. Um teste você precisa de umas 9. Então calcula quanto caro não sai. Se não é numa universidade, se não é num centro que você tem isso de maneira mais barata, sai caro. Olha quem vem para nos salvar. A boa e velha escala de Borg. Esse estudo aqui mostrou que quando que você está entre 71% e 78% da tua frequência cardíaca máxima, você está nessa zona aqui, ó. Que a percepção subjetiva de esforço está entre 11 e 12. 11 e 12 é o quê? Relativamente fácil. Não precisei de sangue, não precisei de nada. Se você está pedalando e está relativamente fácil, você está nessa zona aqui. Muito bem, quero acelerar mais. Como é que eu descubro qual é que é essa fase aqui? Se a minha frequência cardíaca está entre 87% e 92% da minha máxima. Lembra lá no início? Vocês precisam saber o teto de vocês. Até quanto o coração de vocês bate. Então você consegue ver um percentual dessa frequência cardíaca máxima de vocês aqui. Olhando para a escala de Borg, então, entre 14 e 15, ou seja, ligeiramente cansativo e cansativo o treino, vocês estão se exercitando dentro dessa zona aqui. Maneira simplesinha de vocês controlarem o treino. Então, por isso que vocês também chegam em casa, anotem isso aqui no papelzinho para vocês terem o parâmetro. Existem marcadores mais caros, né? Muitas vezes pouco acessíveis para quem pratica de maneira recreacional. Né? O Felipe utilizou aqui nos estudos dele, alguns deles, a creatina quinase, né? Que é um marcador, é uma proteína, né? Que ela tem que estar dentro do músculo. Por que ela aparece no sangue? Porque o músculo se rompeu. Então, se você faz uma análise de sangue e a concentração está lá em cima, o músculo se rompeu, teve lesão muscular e essa proteína saiu. Mesma coisa, tem uma que é a creatina, mioglobina quinase. Ela está no coração.
Se essa proteína está no sangue, é porque você teve um infarto. Por isso que quando vocês tomaram que não tem nenhum infarto, você vai chegar no médico, o primeiro exame que ele faz é dessa mioglobina quinase, é uma prima irmã dessa creatina quinase. Existem marcadores hormonais, né, testosterona e cortisol, como eu falei anteriormente para vocês. Né? Essa testosterona ela é um hormônio anabólico, ou seja, ela produz músculo, ela recupera, e o cortisol ela é um indicador de estresse. Existem outros, imunoglobulinas, as células natural killers, neutrófilos, que são marcadores imunológicos também, mas são caros e muitas vezes só utilizados em grandes equipes ou em estudos científicos. Uma outra forma de avaliar também são os questionários. Né? Os questionários que são medidas de bem-estar, então você tem, o mais famoso dele é o POMS, né? Então ele é o Profile Moods States. Ele avalia essas questões aqui: tensão, ansiedade, depressão, desânimo, raiva, hostilidade, vigor, atividade, fadiga, inércia, confusão, perplexidade. Então são questionários que geralmente são feitos e a pessoa vai marcando aqui. Pena que ficou pequenininho. Você vai marcando aqui, os azul, todos eles respondem a mesma. Eu não vou lembrar se é ou tem qual desses aqui é, mas todos os azuis eles respondem a mesma coisa. Né? Então você vai vendo quais são os mais afetados por isso. Né? Então você responde e no final você soma. Existe uma forma de você somar. Né? Então você tem tensão, depressão, hostilidade, fadiga, confusão, vigor, desajuste do treino, total de cada escala. E você vai tendo lá o PTH, né? Que é essa escala de humor. Então você tem tensão, depressão, você vai somando, mais o 100, você tem, então, se der um valor muito alto, né? Todo mundo vai ter um valor, mas se esse valor der muito alto, possivelmente você está com uma piora no humor. Lembra que eu falei para vocês que o humor era um indicador? Então, através de questionários, você consegue identificar esse nível de humor. Mas o importante é que você sistematize. Tenha lá vários, uma vez por mês, uma vez por semana, você tem um questionário desse e você vai respondendo como é que você se sente. Então você vai vendo como está o teu humor durante esse tempo. Né? Muitas vezes a pessoa não sabe que está de mau humor. Né? Então você tem questionários que são muito fáceis de aplicar. Opa! Então olha ali como é que é. Então você tem a frequência cardíaca de repouso. Então você tem a frequência cardíaca de repouso, que é um outro parâmetro. Olha o que acontece durante as semanas. A tendência, conforme você vai treinando, é que a frequência cardíaca de repouso venha baixando. Né? Aqui você tem a escala de percepção de esforço de cada uma das semanas e aqui tem a escala de humor. Então você vê que você vai, à medida que você vai treinando, esses valores vão baixando esses valores nessa escala de humor. Ou seja, ele o humor não vai sendo afetado. Então você vai mantendo o humor. Existem também outras tabelas, né? Outros como dizer assim, questionários. O outro é o Brooms. Vocês podem encontrar ele nesse site, existe em português também. Então eles têm valores, né, que você avalia para cada um desses critérios, o quão exausto você está. Então você de 0 seria nada e o 4 estou extremamente exausto. Então você vai marcando para cada uma dessas e você tem gráficos que você constrói no Excel ou aplicativos que precisariam ser desenvolvidos ainda, mas você tem então como está o teu monitoramento então dessa escala de humor. Uma outra forma de você avaliar também são através então das escalas de dor, né? Então, o quão dolorido você ficou. Então, os sintomas muitas vezes são esses. Você tem sensibilidade e rigidez da palpação, né? Então você sente dor, principalmente próximo de onde o músculo se insere no tendão, então ele fica dolorido nessa região. Você tem perda de amplitude, de movimento e flexibilidade, você tem redução na força e na mobilidade, e essas escalinhas elas são muito utilizadas. Né? Então, de 0 a 10, quanta dor tu está sentindo? Então, hoje o treino foi pesado, marca um xizinho aqui. Então, a pessoa vai registrando como ficam essas dores tardias. Geralmente, essas dores, elas são 24 e 48 horas após. Então, logo após o exercício, a dor vai estar lá embaixo. Mas, à medida que passa 24 e 48 horas, estou doído. Estou bastante dolorido. Principalmente para quem está acostumado a pedalar e resolve correr. Então, quem faz essa transição
o músculo se contrai de maneira diferente quando você corre e quando você pedala. Então, quando você está acostumado a pedalar, hoje eu vou dar uma corrida, possivelmente você vai estar todo dolorido no outro dia também. Né? Quais são as estratégias para reduzir essa dor muscular? Então, a ciência ela diz que você pode utilizar gelo, né, crioterapia, não pode ser água muito gelada, tem que ser, se você entrar num barril, né, que é muito utilizado, essa água não pode ser muito gelada, ela tem que ficar em torno de 15 graus, né, ou senão você tem uma dor específica no lugar, você pode utilizar bolsas de gelo, é utilizado o contraste, né, então quente e frio, também é utilizado alongamentos estáticos, pode ser utilizados anti-inflamatórios, que é o mais fácil muitas vezes, né, só passa na farmácia, compra um diclofenaco potássico e está resolvido o problema, né. A fisioterapia utiliza muito questões de ultrassom, eletroestimulação, massagem, meias de compressão. O Felipe está estudando aqui o efeito das meias de compressão, né, nessa questão da dor muscular tardia. E também uma forma que o pessoal já faz, mas a ciência cada vez comprova mais, é fazer treinos leves. Então, um dia que treinou pesado, que está meio dolorido, vai lá e dá um girinho, que isso ajuda a soltar as pernas, como vocês falam. Tá? Então, o que você precisa saber para prevenir excesso de estresse físico? Né? São bastante coisas. Então, ciclistas podem fazer o mesmo treino, porém, podem ter respostas diferentes. Cada um. Né? O atleta, ou que você mesmo sendo recreacional, registrem a carga diária de vocês. É importante vocês saberem como vocês estão indo. Né? Não existe uma variável fisiológica que explique tudo. Eu vou tirar uma gotinha de sangue e vou saber tudo. Não tem. A melhor que explica, a variável que melhor explica é a percepção de esforço. O quanto você sentiu aquele esforço. Né? Uma coisa importante aqui, eu tinha um tio que era padre, e ele falava sempre, Mateus, tu tem que comer porque faz bem, não só o que tu gosta. O atleta também. Então você tem que ter uma alimentação saudável, com carboidratos, com proteínas, né? E que te ajudem a ter uma dieta equilibrada. Né? A comunicação entre o treinador e o atleta tem que ser sempre melhorada. Eu sei que muitos de vocês treinam sem a presença de um treinador, né? Mas quem treina, por exemplo, o Felipe ele tem muito conhecimento de fisiologia e biomecânica. Essa relação entre não só treinador, mas a ciência, a academia, ela tem que ser aproximada. Né? O estilo de vida saudável também ajuda. Principalmente horas de sono. Né? O cara que quer melhorar o desempenho dele, ele tem que dormir no mínimo 8 horas. Senão não consegue recuperar. Né? Você tem que ter um treinamento periodizado. O que é periodizado? Saber o que você vai fazer no outro dia. Você ter intensidades que são altas, 2 dias de intensidade alta, terceiro dia você não precisa ser um expert para saber que você tem que reduzir a carga. Então tem dias alta intensidade, baixa intensidade. Você jogar com intensidades, que nem eu comentei anteriormente. Né? O ambiente de treino, a carga de treino deve variar, evitando assim a monotonia, comentei com vocês lá. Variar treinos é bom, fazer sempre o mesmo é chato. Isso faz com que você desestimule e saia, não vou mais pedalar, agora eu quero fazer crossfit. Por que você saiu lá do ciclismo, que você tinha um monte de amigos e foi fazer crossfit? Nada contra os crossfiteiros, mas o que acontece? Talvez ali esteja muito monótono, é sempre o mesmo trecho, é sempre com as mesmas pessoas, é sempre no mesmo girinho. Então, sempre no mesmo não tem como ter resultado diferente se você faz sempre a mesma coisa. Né? Então, evitar competições em excesso. Né? Não é muito o caso de vocês aqui, mas agora eu vou para Alegrete, semana que vem eu vou fazer o daqui, depois eu vou para outra e vou para Santa Maria. Isso aí acaba que você tem que ter algumas provas para correr atrás, para treinar para aquelas e outras para não ganhar, só para ir. Né? Estabelecer metas de competição e treinamento. Essa semana eu quero fazer 300 quilômetros. Semana que vem eu quero fazer 400. Fez 400 na quarta, descansa. A meta foi batida, não precisa fazer 800. Mas você tem que traçar metas que você possa cumprir elas. Né? Desenvolver a capacidade de autorregulação. Isso aqui é extremamente importante. Né? Estava vendo uma reportagem ontem que ciclistas estão fazendo yoga. Chinelagem? Mas por quê? Porque através de yoga você consegue, chinelagem,
tu olha assim, fazendo yoga, né, cara? Daí tu vê que através da yoga ele consegue relaxar, ele consegue meditar. O ciclismo tem uma vantagem quando você pedala sozinho, que, como diz esse meu tio, que era padre, ele dizia assim que a bicicleta é o único meio de transporte onde o animal que puxa vai sentado. Presta atenção, é o único, não existe outro. Né? Então, o fato de você estar ali sentado, fazendo força, muitas vezes sozinho, você precisa desenvolver a autoconversa. A psicologia está cada vez mais indo para esse lado. Você conversar consigo mesmo. Pô, tá pesado isso aqui. E agora? Como é que eu faço? Você está lá, fica pedalando 3 horas sozinho. Essa autoconversa vocês fazem, mas vocês precisam, digamos assim, sistematizar ela. Se sentirem mais. Né? Então, manter-se preparado, bem preparado fisicamente. Isso fica uma semana, vai de férias, não leva bicicleta. Quando volta, quer manter o mesmo volume de treino, a mesma intensidade, vai estourar. Né? E reconhecer os fatores estressantes de origem externa ao treinamento. Né? Então, o cara está separando, o filho mudou de escola, tudo isso acaba afetando a qualidade de sono, afeta a capacidade de recuperação. Então você tem que entender que outros fatores acabam. Você treina 2 horas por dia e as outras 24, e outra 20, é Itaú que tem 30, né? Não, mas então as outras as 22 ou 21, depende do volume de treino que você treina. Né? Então essas outras horas que você não está treinando também podem te afetar. E você tem que levar em consideração isso. Tá? Então a ciência, cada vez mais ela volta aos pensamentos do Sócrates lá, né, cara? Não é o cara do Corinthians, da democracia corintiana, mas ele fala, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Né? Bonito para finalizar uma palestra, né? Mas o que eu queria deixar a mensagem para vocês é que vocês que pedalam, vocês precisam se conhecer. Né? Não é uma ficha que vem de São Paulo ou você vê o treino no YouTube que vai dizer como você está. Vocês têm um corpo que levou milhões de anos para evoluir da forma como ele está. Ele manda toda hora, ele está precisando conversar com vocês e vocês precisam pegar essas informações. De cansaço, de sono, hoje eu estou bem, hoje eu não estou. Isso se treina. Essa percepção do corpo, de como o atleta, o ciclista está, isso se treina. Quanto mais você faz, melhor você fica nessa percepção. Estava comentando ontem que eu e o Felipe, a gente foi numa palestra uma vez em Porto Alegre com um cara chamado Mark Allen. Ele foi 7 vezes campeão do Ironman do Havaí. E ele falava que o treinador dele sabia o treino que tinha que dar para ele de manhã quando ele cumprimentava a mão. Então se o cara apertava um dia, daí o cara dizia assim, hoje ele tá quebrado, porque não apertou forte, ele tinha um aperto de mão característico dele. Então o corpo do atleta falava através do aperto de mão. Ele falou isso lá, claro que o cara está começando, não tem muita noção disso, mas à medida que você vai treinando, você vai aprendendo a reconhecer essas informações que o corpo dá. Né? E muitas vezes a fisiologia, o que ela faz? Ela tenta entender esses conhecimentos que o corpo fica mandando. Né? Então, conhece-te a ti mesmo que vocês vão ter excelentes resultados. Por fim, eu gostaria de agradecer o Felipe. Né? Felipe, eu conheço ele de outros carnavais. Né? Então, essa aqui é clássica, né? Esse aqui veio aqui, que era o Pablo, nós avaliando lá em Santa Maria. A gente faz muito churrasco lá na casa do meu pai, na casa do pai dele, aqui em Uruguaiana. A gente subiu a Serra do Rio do Rastro, só vindo na largada, né? Coisa, só vi lá em cima. Espera aí para bater uma foto, né, cara? Porque não é fácil, no plano eu até pegava ele, mas depois aqui, na subida... Né? O Fernando de Fenteller, ele já esteve aqui, ele é um amigo nosso, ele foi meu orientador no doutorado, ele tem uma baita experiência aí também na questão do ciclismo. A gente é amigo, a gente tem até uma certa dificuldade, porque a gente é tão amigo fora da universidade que de vez em quando a gente nem conversa de trabalho, né? Fica falando de outras coisas e tal, até é engraçado nós aí. Então, a gente é amigo de longa data, queria agradecer ao Felipe aí pela presença, e eu acho que eu não me estendi muito tempo. Obrigado, viu, professor?